Olá pessoal, então mais uma aula do nosso Tai Chi terapêutico online, ok? Na aula passada, estão lembrados? A gente viu bastante a parte do passo, em que eu equilibro, e esse equilíbrio me traz a consciência do momento presente. Então eu não posso pular esse instante, né? Tem que estar consciente do equilíbrio. E aí sim, eu abro o passo e calcanhar aonde ele cair, sem dar aquele passinho ali, né? E aí, por etapas, primeiro planta no pé, depois vou passando o peso até o joelho chegar no momento justo dele, né? E vocês lembram? Eu não ia para frente demais, porque eu começo a sentir que eu estou caindo. E porque quando eu empurro a perna da frente para voltar, aqui eu vou empurrar para cima. E se eu fiquei no momento justo, quando eu empurrar, eu vou empurrar para trás. Então eu percebo se o meu ir e vir está correto, porque eu percebo que eu chego no momento justo, que eu posso empurrar com a perna de trás, empurrando o corpo para frente, e cheguei no momento em que eu posso empurrar, empurrando o corpo para trás. Isso possibilita o quê? Lembra? Fazer com que a energia flua no corpo, né? Então possibilita o quê? Né? Criar o sentido de unidade do seu corpo, né? E o efeito benéfico da energia fluindo, regenerando todos os tecidos, e aí quando você volta também, chegou, equilibra a consciência no momento presente, onde você está, e aproxima e estende o seu corpo. Ok? Então falamos, já teve uma outra aula também, que tem um detalhe importantíssimo, mas já foi bem dado na aula, até que fiz um desenho no chão, né, das posições, a frente, a lateral e a diagonal, né? Então também nesse passo, quando você equilibra e dá o passo, você não dá o passo, né, assim, você não dá o passo na lateral. Como que é esse assim que eu falei? Ó? Ele é diagonal, ele não é frente, é diagonal. Mas ainda assim falta um detalhe. Porque agora ele está alinhado com a outra perna. E eu estou numa situação instável, que eu estou precisando como se estivesse em cima do muro, numa corda bamba. Estou precisando, então eu não consigo relaxar no movimento. Então também aqui, ó, a importância, ó, volta. Quando vai dar esse passo e vai colocar o calcanhar, joga ele um pouquinho para o lado. Aí você empurra com a perna de trás. Agora sim, quando você está nessa posição, você não está com os calcanhares alinhados. Então, você está com uma base firme, uma base que permite você relaxar no movimento. E agora, retorna. Para isso, então, retornem à aula que a gente fez o desenho e que eu fiz essa explicação, tá? Mas isso seria para completar, então, a instrução do passo da terra, né? Inclusive, no Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial, né? Uma das coisas que o mestre sempre ensina, e é a base do meu fundamento, né? Ele volta sempre insistindo, e se chama peso duplo, né? Então, se é uma arte marcial, você tem um oponente. O oponente, né, pode fazer algum movimento, um ataque, e você tem que se esquivar, se defender. Ok? Se você abriu demais na arte marcial, então você criou o peso duplo. Você não consegue voltar. Se prendeu, ficou preso no chão. Então vem o oponente, ele acaba com você, né? Agora, se você vem e não coloca peso duplo, então, se você
fez que deu um passo, né? Do mesmo jeito, você pode dar um passo para trás ou ir para frente. Quer dizer, em nenhum momento você tem peso duplo. E aí você pode dar continuidade e sempre com, né, com essa coisa que é o cheio e vazio, né? Você tem que determinar muito bem o que está cheio, o que é que sustenta o seu corpo, e o que está vazio, né? E também tem a ver com os princípios Yin e Yang, ok? Muito bem. Então, isso daí é só para mostrar como que essas coisas derivaram da arte marcial e como essas coisas continuam te dando o equilíbrio físico, né? Tão necessário numa disputa marcial e muito necessário para o seu equilíbrio no relaxamento, que se traduz também no equilíbrio para a mente. Se o seu corpo tem base, tem equilíbrio, estabilidade, isso se traduz para a sua mente depois, com o treino. Ok? Eu falei depois, é modo de dizer, né? Porque a gente não é um vício, né? A gente achar que a gente é um corpo e uma mente. Então eu faço o movimento do corpo, mais tarde a minha mente. Não, o meu corpo é a minha mente. Nós é que temos uma ideia, um conceito de corpo e mente, que em algum momento da nossa evolução da filosofia ocidental, a gente não tem, separamos as duas coisas. Mas na verdade o nosso corpo é constituído da mesma energia que a mente também está funcionando. Então, de fato, é só um modo de dizer, porque na verdade, quando você conseguiu, né, um equilíbrio no seu corpo, esse mesmo momento o corpo é a mente equilibrada. E quando você percebe no corpo um desequilíbrio, neste exato momento é a mente que desequilibrou. Não é? Então olha como é benéfico então essa prática, né, desenvolvida por milênios, né, que é o Tai Chi Chuan. É uma pedagogia do espírito, né? Ok. Falamos então do movimento das pernas, do equilíbrio, porque tudo começa pela base. Se você tiver alguma dificuldade nos movimentos, você precisa voltar para ver se não é nas pernas a dificuldade. Se a gente está tentando acertar um braço, tal, não está conseguindo. Se não está certo a base, se tem algum problema nessas coisas todas que eu falei, do equilíbrio que vem da base, então isso daí vai causar uma dificuldade para você e você não vai perceber aonde. Você perceba a origem da dificuldade e aí com facilidade você se corrige, você consegue a execução. Todo mundo consegue. É só ter paciência, cuidado, né? Não procurar pular as etapas. Então a primeira coisa é a base. Estou falando isso por quê? Porque agora eu vou passar a falar de outras coisas que não as pernas. Então, vocês podem sentir dificuldade nas coisas que eu vou falar. Mas percebam se a base está certa, né? Muito bem, a base estando certa, eu vou falar das mãos. Então as mãos também, né? Tem um dos exercícios do Daoyin que particularmente confunde bastante as pessoas, né? Então, aquele abrindo uma janela para ver a lua, né? Então lá na sequência, depois vocês vejam na sequência como é que é, né? Ó, o exercício é assim. Bom, então espero que vocês tenham notado que tudo que eu falei, né, do equilíbrio, dar o passo, né, empurrando a barca rio abaixo,
né, está presente no, né, abrindo a janela para olhar a lua. Né? Então, quando equilíbrio e dou passo, mesmo princípio, mesma coisa, ó. Passo, peso, equilíbrio, mesma coisa, dou passo atrás, mesma coisa, venho empurrando com a perna da frente e abrir a janela, empurro com a perna de trás, equilíbrio, chegou, gira e vai na continuidade. Vai passando o peso até equilibrar. Equilibrou, dá o passo. Veio, equilibrou, dá o passo. Veio. Ok? Então fica muito claro que se a gente não estiver fazendo a perna, né, com as etapas todas e com a consciência do equilíbrio, alguma coisa vai causar dificuldade e a gente não, às vezes não vai perceber que o problema está na perna. Então, tendo isso claro, eu falei, nós vamos falar então das mãos. Né? Então, as mãos. O que causa muita dificuldade quando a gente vê esse movimento, né, é que, ainda mais no vídeo aqui, né, ao vivo ainda seria menos, mas mesmo presencial, causa muita dificuldade. Imagina agora, né, a distância. Então, por isso que eu também tenho que explicar muito bem. Ó, quando eu giro o tronco e os braços vão na diagonal. Primeira coisa. Então, aquela ideia de diagonal vocês precisam ter. E não confundir com a lateral. Né? Porque pode parecer que eu fiz isso. Ó, olhando a lateral. Não fiz. Então, se você não percebeu, também já está causando um desconforto, né? Indo além de uma coisa que seria natural para o corpo. Ok? Então, é na diagonal. Tá? Agora, além disso, mais uma coisa que confunde, né? Que parece que o professor foi com os braços na diagonal. Ó, dá toda a impressão para quem vê, né? Então, ó, diagonal. Parece, né? Mas não é. Ó. Porque, olha, no Tai Chi nunca acontece isso, ó. Você fechar o braço, né? Você sempre tem, né? Inclusive nos movimentos marciais mesmo, sempre tem que estar com um pequeno espaço aqui nas axilas, né? Ok? Então, o que eu estou fazendo com os braços, né? Não é colocando eles na diagonal. O único movimento dos braços é elevar e abaixar. Vou fazer de lado. Elevar e abaixar. Né? E quando eu vou na diagonal, vai fazer diferente, quem gira para a diagonal é a minha cintura, que leva os meus braços. Então, a minha cintura girou e os braços foram. Vocês perceberam a unidade do movimento? É a mesma coisa que a gente falou no começo, ou na aula passada. É uma onda que percorre o seu corpo. E começa por onde? Começa pelas pernas, é dirigido pela cintura, percorre, né, o tronco e se manifesta nas mãos. Então é um princípio sempre em todos os movimentos. Então aqui também, né, começa pelo giro que a perna impulsiona, a cintura leva e os braços só se elevam na diagonal, sem fechar nem para cá, nem para cá, né? Eles fizeram um movimento para frente e para trás, né? Muito bom. Então, foi. Então, ok? Como seria esse movimento? Como uma onda, os braços vão. Não é? Ó,
como uma onda, os braços vão. Os braços não se mexem, ó. Quem está se mexendo é o tronco. Abriu. Os braços não se mexem, ó. Equilibra. Passo atrás. Os braços se aproximam do peito, só, na reta. E agora sim, abrindo a janela para olhar a luz. Quando vai aos braços, fazem um círculo, caindo com o próprio peso, ó. Próprio peso. Quem empurrou? A perna de trás. E os braços só caem. Chegou, ó. A perna chegou, os braços estão aqui. Gira o tronco, ó. Continuou. Gira o tronco, os braços não se mexem. Equilibrou, abre o passo, vem. Equilibrou, passo atrás, os braços só se aproximam. E abriu a janela para olhar a lua. Empurra com a perna de trás, os braços caem, ó, fazendo um círculo, ó, relaxando. Chegou, fechou, outro lado, vai. Né? Muito bem. Então, isso que eu queria falar agora, a gente já está falando do movimento das pernas, da energia, né? E de como essa energia vai se manifestando nos braços e mantendo sempre o seu relaxamento. Aqueles princípios de topo da cabeça para cima, ombros relaxados, quadril encaixado, deve, quando você fez a postura preparatória, deve permanecer durante toda a sua execução. Tá ok? Então, muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado, pratiquem, né? Isso vai ser um grande benefício para todo mundo. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima.